Você sabe por que eu gosto dos contos de terror? Porque eles nos ensinam muitas coisas. Uma delas é: tome cuidado com a carona que você pega. Conta um Conto apresenta, de Gabriel Garcia Marques. Só vim telefonar. Narração: Marcelo Fávaro. Numa tarde de chuvas primaveris, quando viajava sozinha para Barcelona dirigindo um automóvel alugado, Maria de la Luz Cervantes sofreu uma pane no deserto dos Monegros. Era uma mexicana de 27 anos, bonita e séria, que anos antes tivera certo nome como atriz de variedades. Estava casada com um prestidigitador de salão, com quem ia se reunir naquele dia, após visitar alguns parentes em Saragoça. Depois de uma hora de sinais desesperados aos automóveis e caminhões que passavam direto pela tormenta, o chofer de um ônibus destrambelhado compadeceu-se dela, mas avisou que não ia muito longe. Não importa, disse Maria. Eu só preciso de um telefone. E era verdade. E só precisava para prevenir seu marido de que não chegaria antes das 7 da noite. Parecia um passarinho ensopado, com um agasalho de estudante e sapatos de praia em abril. E estava tão atordoada por tudo que esqueceu de levar as chaves do automóvel. Uma mulher que viajava ao lado do chofer, de aspecto militar, mas de maneiras doces, deu-lhe uma toalha e uma manta, e abriu espaço para ela ao seu lado. Depois de mais ou menos se secar, Maria sentou-se, enrolou-se na manta e tentou acender um cigarro, mas os fósforos estavam molhados. A vizinha de assento deu-lhe fogo e pediu um cigarro dos poucos que estavam secos. Enquanto fumavam, Maria cedeu à vontade de desabafar, e sua voz soou mais que a chuva e o barulho da lataria do ônibus. A mulher interrompeu-a com o dedo nos lábios. Estão dormindo, murmurou. Maria olhou por cima do ombro e viu que o ônibus estava ocupado por mulheres de idades incertas e condições diferentes, que dormiam enroladas em mantas iguais à dela. Contagiada por sua placidez, Maria enroscou-se no assento e abandonou-se ao rumor da chuva. Quando despertou, era de noite, e o aguaceiro havia se dissolvido num sereno gelado. Não tinha a menor ideia de quanto tempo havia dormido, nem em que lugar do mundo estavam. Sua vizinha de assento tinha uma atitude alerta. Onde estamos? Perguntou Maria. Chegamos, respondeu a mulher. O ônibus havia entrado no pátio empedrado de um edifício enorme e completamente sombrio, que parecia um velho convento, num bosque de árvores colossais. As passageiras, iluminadas apenas por um farol do pátio, permaneceram imóveis até que a mulher de aspecto militar as fez descer com um sistema de ordens primárias, como em um jardim de infância. Todas eram mais velhas e moviam-se com tal parcimônia na penumbra do pátio que pareciam imagens de um sonho. Maria, a última a descer, pensou que eram freiras. Pensou menos quando viu várias mulheres de uniforme que as receberam na porta do ônibus e cobriam suas cabeças para que não se molhassem, e as colocavam em fila indiana, dirigindo-as sem falar com elas, com palmas rítmicas e peremptórias. Depois de se despedir de sua vizinha de assento, Maria quis devolver-lhe a manta, mas ela falou que cobrisse a cabeça para atravessar o pátio e que a devolvesse na portaria. Será que lá tem telefone? Perguntou Maria. É claro, disse a mulher. Lá mesmo eles mostram. Pediu a Maria outro cigarro e ela deu o resto do maço molhado. No caminho eles secam, disse. A mulher fez um adeus com a mão e quase gritou, boa sorte. O ônibus arrancou sem dar tempo para mais nada. Maria começou a correr para a entrada do edifício. Um guarda tentou detê-la batendo palmas enérgicas, mas teve que apelar para um grito imperioso. Eu disse alto!
Maria olhou por baixo da manta e viu os olhos de gelo e um dedo inapelável indicando a fila. Obedeceu. Já no saguão do edifício, separou-se do grupo e perguntou ao porteiro onde havia um telefone. Uma das guardas fez com que ela voltasse para a fila, dando-lhe palmadinhas nas costas, enquanto dizia com modos muito suaves: "Por aqui, Gracinha. O telefone é por aqui." Maria seguiu com as outras mulheres por um corredor tenebroso. E no final entrou em um dormitório coletivo, onde as guardas recolheram as mantas e começaram a repartir as camas. Uma mulher diferente, que Maria achou mais humana e de hierarquia mais alta, percorreu a fila comparando uma lista com os nomes que as recém-chegadas tinham escrito num cartão, um cartão costurado no sutiã. Quando chegou na frente de Maria, surpreendeu-se que ela não levasse a identificação. "É que eu só vim telefonar", disse Maria. Explicou-lhe com muita pressa que seu automóvel havia quebrado na estrada. O marido, que era mago de festas, estava esperando por ela em Barcelona para cumprir 3 compromissos até a meia-noite e queria avisá-lo que não chegaria a tempo para acompanhá-lo. Eram quase 7 da noite. Ele sairia de casa dentro de 10 minutos e ela temia que cancelasse tudo por causa do seu atraso. A guarda pareceu escutá-la com atenção. "E como é o seu nome?" Maria disse como se chamava com um suspiro de alívio. Mas a mulher não encontrou seu nome depois de repassar a lista várias vezes. Perguntou alarmada a uma guarda, e esta, sem nada para dizer, sacudiu os ombros. "Eu só vim aqui para telefonar", disse Maria. Está bem, beleza", disse a supervisora, levando-a até a sua cama com uma doçura demasiado ostensiva para ser real. "Se você se portar bem, vai poder falar por telefone com quem quiser, mas agora não, amanhã." Alguma coisa aconteceu então na mente de Maria, que a fez entender por que as mulheres do ônibus moviam-se como no fundo de um aquário. Na realidade, estavam apaziguadas com sedantes, e aquele palácio em sombras, com grossos muros de pedra e escadarias geladas, era na realidade um hospital de enfermas mentais. Assustada, escapou correndo do dormitório e antes de chegar ao portão, uma guarda gigantesca, com um macacão de mecânico, agarrou-a com um golpe de tigre e imobilizou-a no chão com uma chave mestra. Maria olhou-a de viés, paralisada de terror. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Juro pela minha mãe morta que eu só vim telefonar." Bastou ver sua cara para saber que não havia súplica possível diante daquela energúmena vestida de mecânico, que era chamada de Herculina por sua força descomunal. Era a responsável pelos casos difíceis. E 2 reclusas tinham morrido estranguladas com seu braço, um braço de urso polar adestrado na arte de matar por descuido. O primeiro caso foi resolvido como sendo um acidente comprovado. O segundo foi menos claro, e Herculina foi advertida e admoestada de que, na próxima vez, seria investigada a fundo. A versão corrente era que aquela ovelha desgarrada de uma família de sobrenomes grandes tinha uma turva carreira de acidentes duvidosos em vários manicômios da Espanha. Para que Maria dormisse a primeira noite, tiveram de lhe injetar um sonífero. Antes do amanhecer, quando foi despertada pelo desejo de fumar, estava amarrada pelos pulsos e pelos tornozelos nas barras da cama. Ninguém acudiu aos seus gritos. Pela manhã, enquanto o marido não encontrava em Barcelona nenhuma pista de seu paradeiro, tiveram de levá-la à enfermaria, pois a encontraram sem sentidos num pântano de suas próprias misérias. Não soube quanto tempo havia passado quando voltou a si, mas então o mundo era um remanso de amor. E na frente de sua cama estava um ancião monumental, com um andar de plantígrado e um sorriso sedante, que com 2 passes de mestre devolveu-lhe a alegria de viver. Era o diretor do sanatório. Antes de dizer qualquer coisa, sem ao menos cumprimentá-lo,
Maria pediu um cigarro. E ele deu, aceso, e também o maço quase cheio. Maria não pôde reprimir o pranto. Aproveite para chorar tudo que você quiser, disse o médico com sua voz adormecedora. Não existe melhor remédio que as lágrimas. Maria desafogou-se sem pudor, como nunca havia conseguido com seus amantes casuais nos tédios depois do amor. Enquanto a ouvia, o médico a penteava com os dedos, arrumava o travesseiro para que respirasse melhor, guiava-a pelo labirinto de sua incerteza com uma sabedoria e doçura que ela jamais havia sonhado. Era pela primeira vez em sua vida o prodígio de ser compreendida por um homem que a escutava com toda a alma, sem esperar a recompensa de levá-la para a cama. Após uma longa hora, desafogada até o fim, pediu-lhe autorização para telefonar para o marido. O médico levantou-se com toda a majestade de seu cargo. Ainda não, princesa, disse, dando em sua face o tapinha mais terno que ela jamais havia sentido. Cada coisa tem a sua hora. Da porta, fez uma bênção episcopal e desapareceu para sempre. Confie em mim, disse a ela. E naquela mesma tarde, Maria foi inscrita no asilo com um número de série e com um comentário superficial sobre o enigma da sua procedência e as dúvidas sobre sua identidade. Na margem ficou uma qualificação escrita à mão pelo diretor, agitada. Tal como Maria havia previsto, o marido saiu de seu modesto apartamento no bairro da Horta com meia hora de atraso para cumprir os 3 compromissos. Era a primeira vez que ela não chegava a tempo em quase 2 anos de uma união livre bem combinada. E ele entendeu que, o atraso pela ferocidade das chuvas que assolavam a província naquele fim de semana. Antes de sair, deixou um recado pregado na porta com o itinerário da noite. Na primeira festa, com todas as crianças disfarçadas de canguru, dispensou o truque-mó dos peixes invisíveis porque não conseguiria fazê-lo sem a ajuda dela. O segundo compromisso era na casa de uma anciã de 93 anos, numa cadeira de rodas, que se vangloriava de haver celebrado cada um dos seus últimos 30 aniversários com um mago diferente. Ele estava tão contrariado pela demora de Maria que não conseguiu se concentrar nos passes mais simples. O terceiro compromisso era o de todas as noites num café-concerto das Ramblas, onde atuou sem inspiração para um grupo de turistas franceses que não conseguiram acreditar no que viam porque se negavam a crer na magia. Depois de cada representação, telefonou para casa e esperou sem ilusões que Maria atendesse. Na última já não pôde reprimir a inquietação de que algo de mal havia acontecido. E de volta para casa, na caminhonete adaptada para funções públicas, viu o esplendor da primavera nas palmeiras do Paseo de Gracia e foi estremecido pelo pensamento funesto de como poderia ser a cidade sem Maria. A última esperança se desvaneceu quando encontrou seu recado ainda pregado na porta. Estava tão contrariado que se esqueceu de dar comida ao gato. Só agora, ao escrever, percebo que nunca soube como era o nome dele na realidade, porque em Barcelona só o conhecíamos por seu nome profissional, o Mago Saturno. Era um homem de gênio esquisito e com uma inabilidade social irredimível, mas o tato e a graça que nele faziam falta sobravam na Maria. Era ela quem o guiava pela mão nessa comunidade de grandes mistérios, onde ninguém teria a ideia de ligar para alguém depois da meia-noite perguntando pela própria mulher. Saturno sabia, e havia feito isso assim que chegou e não queria recordar. Por isso, naquela mesma noite, conformou-se com telefonar para Saragoça, onde uma avó meio adormecida respondeu sem alarme que Maria havia partido depois do almoço. Não dormiu mais de 1 hora ao amanhecer. Teve um sonho de pântano, no qual viu Maria com um vestido de noiva em farrapos e salpicada de sangue, e despertou com a certeza pavorosa de que havia tornado a deixá-lo sozinho, e agora para sempre, num vasto mundo sem ela. Havia feito isso 3 vezes com 3 homens diferentes, ele inclusive, nos últimos 5 anos. Abandonou-o na cidade do México 6 meses depois de conhecê-lo,
quando agonizavam de felicidade com um amor demente num quarto do bairro de Anzures. Certa manhã, Maria não apareceu em casa depois de uma noite de abusos inconfessáveis. Deixou tudo o que era dela, inclusive a aliança de seu casamento anterior, e uma carta na qual dizia que não era capaz de sobreviver ao tormento daquele amor desatinado. Saturno pensou que havia voltado ao seu primeiro marido, um condiscípulo da escola secundária com quem se casou às escondidas, sendo menor de idade, e a quem abandonou por outro depois de 2 anos sem amor. Mas não. Havia regressado à casa de seus pais, e lá foi Saturno buscá-la a qualquer preço. Rogou sem condições, prometeu muito mais do que estava decidido a cumprir, mas tropeçou com uma determinação invencível. Existem amores curtos e amores longos, disse ela, e concluiu sem misericórdia. Esse foi curto. Ele rendeu-se diante de seu rigor. No entanto, certa madrugada de um dia de Todos os Santos, ao voltar para o seu quarto de órfão, depois de quase 1 ano de esquecimento, encontrou-a dormindo no sofá da sala, com a coroa de flores de laranjeira e a longa cauda de espuma das noivas virgens. Maria contou a verdade. O novo noivo, viúvo sem filhos, com a vida resolvida e a disposição de se casar para sempre na Igreja Católica, havia deixado-a vestida de noiva esperando no altar. E seus pais decidiram fazer a festa do mesmo jeito. E ela acompanhou a brincadeira, dançou, cantou com os mariachis, abusou da bebida e, num terrível estado de remorsos tardios, foi procurar Saturno à meia-noite. Ele não estava em casa, mas encontrou as chaves no vaso de flores do corredor, onde sempre as escondera. E daquela vez foi ela quem se rendeu sem condições. E agora? Até quando? Ele perguntou. Ela respondeu com o verso de Vinícius de Moraes. O amor? O amor é eterno enquanto dura. 2 anos depois, continuava sendo eterno. Maria pareceu amadurecer, renunciou a seus sonhos de atriz e consagrou-se a ele, tanto no ofício como na cama. No fim do ano anterior haviam assistido a um congresso de magos em Perpignan, e na volta conheceram Barcelona, e gostaram tanto que estavam ali fazia 8 meses, e iam tão bem que haviam comprado um apartamento no bairro muito catalão de Horta, ruidoso, sem porteiro, mas com um espaço de sobra para 5 filhos. Havia sido a felicidade possível, até o fim de semana em que ela alugou um automóvel e foi visitar seus parentes em Saragoça com a promessa de voltar às 7 da noite da segunda. Ao amanhecer da quinta ainda não tinha dado sinais de vida, e na segunda-feira da semana seguinte, a companhia de seguros do automóvel alugado telefonou para perguntar por Maria. Eu não sei, disse Saturno. Procurem em Saragoça. E desligou. Uma semana depois, um guarda civil foi à sua casa, com a notícia de que haviam achado o automóvel depenado, num atalho perto de Cádiz, a 900 quilômetros do lugar em que Maria o abandonou. O policial queria saber se ela tinha mais detalhes do roubo. Saturno estava dando comida ao gato, e olhou-o apenas para dizer sem mais rodeios que não perdessem tempo, pois sua mulher havia fugido de casa, e ele não sabia com quem ou para onde. Era tamanha sua convicção que o policial sentiu-se incomodado e pediu perdão pelas perguntas. O caso foi declarado encerrado. O receio de que Maria pudesse ir embora outra vez havia assaltado Saturno na Páscoa em Cadaqués, onde Rosa Regas os havia convidado para velejar. Estávamos no Maritim, o populoso e sórdido bar da Gaúcha Divine do crepúsculo do franquismo, em volta de uma daquelas mesas de ferro com cadeiras de ferro, onde só cabiam duras penas 6 e sentavam 20. Depois de esgotar o segundo maço de cigarros na jornada, Maria percebeu que não tinha fósforos. Um braço esquálido de pelos viris com uma pulseira de bronze romano abriu caminho através do tumulto da mesa e ofereceu-lhe fogo. Ela agradeceu sem olhar quem era. Mas o mago Saturno viu. Era um adolescente ósseo e lampinho, e de uma palidez de morto, e um rabo de cavalo de cabelos muito negros que chegavam até a cintura. A janela do bar mal suportava a fúria da tramontana da primavera, mas ele ia vestido com uma espécie de pijama de usar na rua.
de algodão cru e umas tamancas de lavrador. Não tornaram a vê-lo até o fim do outono, numa pensão de mariscos em La Barceloneta, com o mesmo conjunto de saraça ordinária e uma longa trança em vez do rabo de cavalo. Cumprimentou-os como se fossem velhos amigos, e pelo modo com que beijou Maria, e pelo modo com que ela correspondeu, Saturno foi fulminado pela suspeita de que haviam andado se encontrando escondidos. Dias depois, encontrou por acaso um nome novo e um número de telefone escritos na caderneta doméstica, e a inclemente lucidez dos ciúmes revelou-lhe de quem eram. O prontuário social do intruso acabou de liquidá-lo. 22 anos, filho único de ricos, decorador de vitrines da moda, com uma fama fácil de bissexual e um prestígio bem fundamentado como consolador de aluguel de mulheres casadas. Mas conseguiu superar tudo até a noite em que Maria não voltou para casa. E então começou a telefonar para ele todos os dias. Primeiro a cada 2 ou 3 horas, das 6 da manhã até a madrugada seguinte. E depois cada vez que encontrava um telefone. O fato de que ninguém atendesse aumentava o seu martírio. No 4º dia atendeu uma andaluza, que só ia fazer faxina. Senhorzinho não está, disse com um jeito vago o suficiente para enlouquecê-lo. Saturno não resistiu à tentação de perguntar se, por acaso, a senhorita Maria não estava. Aqui não mora nenhuma Maria, disse a mulher. O patrão é solteiro. Eu já sei disso. Não mora, mas vai às vezes, não é? A mulher se enfureceu. Mas quem me tá falando, porra? Saturno desligou. A negativa da mulher pareceu-lhe uma confirmação a mais do que para ele já não era suspeita. Era uma certeza ardente. Perdeu o controle. Nos dias seguintes telefonou em ordem alfabética para todos os conhecidos de Barcelona. Ninguém informou nada. Mas cada telefonema agravou sua infelicidade, porque seus delírios de ciúme já eram célebres entre os madrugadores impertinentes da Gauche de Vigne, que respondiam com qualquer piada que fizesse sofrer. Só então compreendeu até que ponto estava sozinho naquela cidade bela, lunática e impenetrável, na qual jamais seria feliz. Pela madrugada, depois de dar comida ao gato, apertou o coração para não morrer e tomou a determinação de esquecer Maria. Dentro de 2 meses, Maria ainda não havia se adaptado à vida no sanatório. Sobrevivia mal e mal, comendo quase nada daquela pitança de cárcere com os talheres acorrentados à mesa, de uma madeira bruta, e os olhos fixos na litografia do general Francisco Franco, que presidia o lúgubre refeitório medieval. No começo resistia às horas canônicas com sua rotina palerma de matinas, laudes, vésperas e a outros ofícios da igreja que ocupavam a maior parte do tempo. Negava-se a jogar bola no pátio do recreio e a trabalhar na oficina de flores artificiais que um grupo de reclusas mantinha com uma diligência frenética. Mas na 3ª semana foi incorporando-se pouco a pouco à vida no claustro. Diziam, afinal, os médicos, todas começavam assim, e cedo ou tarde acabavam se integrando na comunidade. A falta de cigarros, resolvida nos primeiros dias por uma vigilante que os vendia a um preço de ouro, tornou a atormentá-la quando acabou o pouco dinheiro que trouxera. Consolou-se depois com os cigarros de papel de jornal que algumas reclusas fabricavam com as guimbas recolhidas no lincho, pois a obsessão de fumar havia chegado a ser tão intensa quanto a do telefone. As pesetas exíguas que ganhou mais tarde fabricando flores artificiais permitiram a ela um alívio efêmero. O mais duro era a solidão das noites. Muitas reclusas permaneciam despertas na penumbra, como ela, mas sem se atrever a nada, pois a vigilante noturna velava também o portão fechado com uma corrente cadeado. Certa noite, porém, abrumada pela tristeza, Maria perguntou com voz suficiente para que sua vizinha de cama a escutasse. Onde estamos? A voz grave e lúcida da vizinha respondeu. Nas profundezas do inferno. Dizem que essa terra é dos mouros, disse outra voz distante que ressoou do dormitório inteiro. E deve ser mesmo, porque no verão, quando há lua, ouvem-se cães ladrando para o mar. Ouviu-se uma corrente nas argolas como uma âncora de galeão, e a porta se abriu.
A Cérbera, o único ser que parecia vivo no silêncio instantâneo, começou a passear de um extremo a outro do dormitório. Maria se assustou, e só ela sabia por quê. Desde a sua primeira semana no sanatório, a vigilante noturna lhe havia proposto, sem rodeios, que dormisse com ela no quarto de guarda. Começou com um tom de negócio concreto. Troca de amor por cigarros, por chocolates, pelo que fosse. Você vai ter tudo, dizia, trêmula. Você vai ser rainha. Diante da recusa de Maria, a guarda mudou de método. Deixava papeizinhos de amor debaixo do travesseiro, nos bolsos do roupão, nos lugares menos imaginados. Eram mensagens de uma aflição dilacerante, capaz de estremecer as pedras. Fazia mais de um mês que parecia resignada à derrota, na noite em que ocorreu o acidente do dormitório. Quando se convenceu de que todas as reclusas dormiam, a guarda aproximou-se da cama de Maria e murmurou em seu ouvido todo tipo de obscenidades ternas, enquanto beijava sua cara, o pescoço tenso de terror, os braços tesos, as pernas exaustas. No fim, achando talvez que a paralisia de Maria não era medo e sim complacência, atreveu-se a ir mais longe. Maria deu-lhe então um golpe com as costas da mão que mandou-a contra a cama vizinha. A guarda levantou-se furibunda no meio do escândalo das reclusas alvoroçadas. Filha da puta! Gritou. Vamos apodrecer juntas nesse chiqueiro, até que você fique louca por mim. O verão chegou sem anunciar. E no primeiro domingo de junho, e foi preciso tomar medidas de emergência porque as reclusas sufocadas começaram a tirar durante a missa as batinas de lã. Maria assistiu divertida ao espetáculo das enfermas peladas, que as guardas tocavam pelas naves da capela como se fossem galinhas cegas. No meio da confusão, tratou de se proteger dos golpes perdidos, e sem saber como, encontrou-se sozinha no escritório abandonado, e com um telefone, que tocava sem parar com uma campainha de súplica. Maria respondeu sem pensar, e ouviu uma voz distante e sorridente que se distraía imitando o serviço de hora certa. São 45 horas, 92 minutos e 107 segundos. Viado, disse Maria. Desligou divertida. Já ia embora quando percebeu que estava deixando escapar uma ocasião irrepetível. E então discou 6 números, com tanta atenção e tanta pressa, que não teve certeza de ser o número de sua casa. Esperou com o coração na boca. Ouviu a campainha familiar no seu tom ávido e triste. 1, 2 vezes, 3 vezes. E ouviu, enfim, a voz do homem de sua vida, na casa sem ela. Alô? Precisou esperar que passasse a bola de lágrimas que se formou na sua garganta. Coelho, minha vida, suspirou. As lágrimas venceram. Do outro lado da linha houve um breve silêncio de espanto. E a voz ensandecida pelo ciúmes cuspiu-lhe a palavra. Puta! E desligou. Naquela noite, num ataque frenético, Maria tirou da parede do refeitório a litografia do generalíssimo, arrojou-a com todas as suas forças contra o vitral do jardim e desmoronou banhada em sangue. Ainda lhe sobrou raiva para enfrentar na porrada as guardas que tentaram dominá-la, sem conseguir, até que viu Herculina plantada no vão da porta, com os braços cruzados olhando para ela. Rendeu-se. Ainda assim, foi arrastada até o pavilhão das loucas perigosas. Foi aniquilada com uma mangueira de água gelada. E injetaram terebirintina nas suas pernas. Impedida de caminhar por causa da inflamação provocada, Maria percebeu que não havia nada no mundo que não fosse capaz de fazer para escapar daquele inferno. Na semana seguinte, já de regresso ao dormitório comum, levantou-se na ponta dos pés e bateu na cela da guarda da noite. O preço de Maria, exigido de antemão, foi levar um recado ao seu marido. A guarda aceitou, sempre que o trato fosse mantido no mais absoluto segredo, e apontou-lhe com um dedo inexorável. Se alguma vez alguém souber, você morre. Desta forma, o mago Saturno foi parar no sanatório de loucas no sábado seguinte, com a caminhonete de circo preparada para celebrar o regresso de Maria. O diretor o recebeu em pessoa em seu escritório, tão limpo e arrumado quanto um barco de guerra.
e fez um relatório afetuoso sobre o estado de sua esposa. Ninguém sabia de onde chegou, nem como, nem quando, pois a primeira informação sobre sua entrada era o registro oficial ditado por ele mesmo, quando a entrevistou. Uma investigação iniciada no mesmo dia não dera em nada. Porém, o que mais intrigava o diretor era como Saturno soube do paradeiro de sua esposa. Saturno protegeu a guarda. A companhia de seguros do automóvel me informou, disse ele. O diretor concordou satisfeito. Eu não sei como o seguro faz para saber tudo, disse. Deu uma olhada no expediente que tinha sobre a escrivaninha de seta e concluiu. A única certeza é que o seu estado é grave. Estava disposto a autorizar uma visita com as devidas precauções se o mago Saturno prometesse, pelo bem de sua esposa, restringir-se à conduta que ele indicasse, sobretudo na maneira de tratá-la, para evitar que recaísse em seus acessos de fúria, cada vez mais frequentes e perigosos. Que esquisito, disse Saturno. Ela sempre foi de um gênio forte, mas de muito domínio. O médico fez um gesto de sábio. Há condutas que permanecem latentes durante muitos anos e um dia explodem, disse ele. Porém, é uma sorte que tenha caído aqui, porque somos especialistas em casos que requerem mão forte. No final, fez uma advertência sobre a estranha obsessão de Maria pelos telefones. Deixe-a falar, disse. Fique tranquilo, doutor, respondeu Saturno com um ar alegre. É a minha especialidade. A sala de visitas, uma mistura de um cárcere e confessionário, era o antigo locutório do convento. A entrada de Saturno não foi a explosão de júbilo que ambos poderiam esperar. Maria estava de pé no centro do salão, junto a uma mesinha com 2 cadeiras e um vaso de flores. Era evidente que estava pronta para ir embora, com seu lamentável casaco cor de morango e sapatos sórdidos que havia ganho de esmola. Num canto, quase invisível, estava a Herculina com os braços cruzados. Maria não se moveu ao ver o marido entrar, nem mostrou emoção alguma na cara, ainda salpicada pelos estragos do vitral. Deram um beijo de rotina. Como você se sente? Perguntou ele. Feliz. Eu estou feliz porque, enfim, você veio, coelho, disse ela. Isso foi a morte. Não tiveram tempo de sentar-se. Afogando-se em lágrimas, Maria contou as misérias do claustro, a barbárie das guardas, a comida de cachorro, as noites intermináveis sem fechar os olhos de terror. Eu já nem sei há quantos dias estou aqui, ou meses ou anos, mas sei que cada um foi pior que o outro, disse ela, e suspirou com a alma. Eu acho que eu nunca voltaria a ser eu mesma. Agora tudo isso já passou, disse ele acariciando com os dedos as cicatrizes recentes da sua cara. Eu vou continuar a vir aqui, todos os sábados, e até mais se o diretor permitir. Você vai ver como tudo dará certo. Ela fixou os olhos dele, seus olhos aterrorizados. Saturno tentou suas artes de salão, contou, num tom pueril das grandes mentiras, uma versão adocicada dos prognósticos do médico. Em resumo, concluiu, ainda faltam alguns dias para você estar recuperada de vez. Maria entendeu a verdade. Por Deus, coelho, por Deus, disse atônita. Não me diga que você também acha que eu estou louca. Nem pense nisso, disse ele, tratando de rir. Acontece que, será muito mais conveniente, vai ser conveniente para todos que você fique aqui por um tempo, em melhores condições, é claro. Mas eu já te disse que eu só vim aqui para telefonar. Ele não soube como reagir à obsessão temível. Olhou para Herculina. Ela aproveitou a olhada para indicar em seu relógio de pulso que estava na hora de terminar a visita. Maria interceptou o sinal, olhou para trás e viu Herculina na tensão do assalto iminente. Então agarrou-se no pescoço do marido, gritando como uma verdadeira louca. Ele safou-se com todo o amor que pôde.
e deixou-a à mercê de Herculina, que saltou sobre suas costas. Sem dar-lhe tempo para reagir, aplicou em Maria uma chave com a mão esquerda. Passou o outro braço de ferro em volta do seu pescoço e gritou para o mago Saturno: "Vai embora!" Saturno fugiu apavorado. Ainda assim, no sábado seguinte, já reposto do espanto da visita, voltou ao sanatório, com o gato vestido com ele. A malha vermelha e amarela do grande leopardo, o chapéu de copa e uma capa em volta que volta e meia parecia feita para voar. Entrou com a caminhonete de feira até o pátio do claustro, e ali fez uma função prodigiosa de quase 3 horas que todas as reclusas desfrutaram dos balcões, com gritos discordantes e ovações inoportunas. Estavam todas, menos Maria, que não só se negou a receber o marido, como sequer quis vê-lo nos balcões. Saturno sentiu-se ferido de morte. "É uma reação típica", consolou o diretor. Já passa." Mas não passou. Não passou nunca. Depois de tentar muitas vezes ver Maria de novo, Saturno fez o impossível para que recebesse uma carta, mas foi inútil. 4 vezes devolveu-a fechada e sem comentários. Saturno desistiu, mas continuou deixando na portaria do hospital as rações de cigarro, sem ao menos saber se chegavam a Maria, até que a realidade o venceu. Nunca mais soube dele, exceto que tornou a se casar e que voltou ao seu país. Antes de ir embora de Barcelona, deixou o gato meio morto de fome com uma namoradinha casual, que além disso se comprometeu a continuar levando cigarros para Maria. Mas ela também desapareceu. Bem, Rosa Regas recordava ter visto a moça no Corte Inglês há uns 12 anos, com a cabeça rapada e a túnica alaranjada de alguma seita oriental, grávida até não poder mais. Ela contou-lhe que continuara levando cigarros para Maria, sempre que podia, e resolvendo para ela algumas urgências imprevistas, até o dia em que só encontrou os escombros do hospital, demolido como uma lembrança ruim daqueles tempos ingratos. Maria pareceu-lhe muito lúcida da última vez que a viu, um pouco acima do peso e contente com a paz do claustro. Naquele dia, levou-lhe também o gato, porque havia acabado o dinheiro que Saturno deixou para comida. E fim do conto. Abril de 1978. Muito bem, terminei a narração. Puxa vida, que conto incrível. Esse é um daqueles contos que deixa a gente com medo, porque poderia acontecer com qualquer um, né? Você imagina, entra num ônibus, de repente está dentro de um sanatório, fala, eu só vim para telefonar. É assustador, é tenebroso realmente. Esse conto foi escrito por Gabriel Garcia Marques, colombiano. Aliás, Colômbia é um país maravilhoso. O meu amigo Aldo Lamel, que viajou o mundo de bicicleta, ele costuma dizer que é um dos melhores países que ele visitou. O povo é maravilhoso, mar caribenho, um povo alegre, feliz, e é muito mais a Colômbia do que a gente viu nas séries aí do Narcos, né? Hoje em dia a Colômbia ela tenta ultrapassar esse estigma que ficou, e é um país assim que todo mundo que vai fala bem, né? Bom, ele, prêmio Nobel, inclusive distribuíram os Nobéis essa semana, né? Bem interessante, eu costumo sempre acompanhar, é um avanço da humanidade realmente, né? E o livro 100 anos de solidão, assim como o Amor nos Tempos de Cólera, também do Gabo, são os meus preferidos. Com certeza que o dia que alguém conseguir escrever uma coisa tão incrível, eu vou tirar o chapéu de verdade. Vamos para o conto, né? A questão da sanidade, da saúde mental, que a gente passou agora pelo Setembro Amarelo, ela tem que ser tratada de uma forma muito delicada. E antigamente, simplesmente, eles colocavam as pessoas em sanatórios, em manicômios, e isso tornava a vida dessas pessoas muito mais difícil, porque não tinha um cuidado especial ali, um estudo mais aprofundado, né? As pessoas eram tratadas com choques, né?
Antigamente minha mãe falava, quando a gente fazia muito bagunça, ela gritava: eu tô ficando doido, vocês vão me mandar pro Juqueri. Aqui em São Paulo a gente falava muito isso, né? Porque todo mundo tinha medo do Juqueri, era um lugar onde mandavam os doentes mentais, né? Hoje em dia é desativado, graças a Deus, e tem formas mais humanas de tratar essas necessidades que as pessoas têm de tratamento mental, ok? E isso ocorreu, e tem lugares no Brasil inteiro que contém relatos de abusos muito grandes contra a humanidade em pessoas que sofriam de doenças mentais, ok? Esse texto me lembra um pouco Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes, porque a hora que o marido chega e fala: meu, eu venho aí, todo sábado eu vou vir aí te ver. Ah, mas ela deve ter ficado muito puta mesmo, ela deve ter ficado muito nervosa, a ponto de não querer mais vê-lo. Não quero mais vê-lo, ele que não aceito nem as cartas dele mais. E olha, realmente, da onde você tirou essa história, Gabo? Eu não sei da onde que você tirou, mas muito bem construída, de verdade, viu? Me encheu de terror aqui. E você, o que você achou? Você precisa comentar, porque conforme você comenta, o conto aparece para mais pessoas, né? Eleva aí o grau de visibilidade do canal, e eu vou ter sempre mais tempo, porque o projeto dando certo, eu consigo dispor de mais tempo para ler para vocês. Tudo bem? Então tá bom. Até semana que vem, gente. Não, até amanhã, né? Do outubro é conto todo dia. O que vocês querem para amanhã? Digita aí.